Marum para você. Muito obrigado, Fauzi. Grande abraço. Encontro de importantes políticos que fazem a história do nosso país. E eu queria, então, dar as boas-vindas ao presidente Michel Temer, que é com muita honra, Michel, e com muito orgulho que a gente traz o seu conhecimento para passar para os membros do nosso instituto. O nosso instituto atingiu a marca aí de 138 empresários. Esse instituto iniciou seu trabalho praticamente em agosto, presidente. E a nossa ideia é estarmos em Brasília fazendo um movimento muito proativo, criando aí a frente parlamentar multissetorial. Os empresários que estão conosco hoje são empresários de todos os segmentos da sociedade e a gente pretende, a partir do ano que vem, estar contribuindo aí para acelerar o processo de mudanças, das reformas e ouvir o presidente hoje vai ser, sem dúvida nenhuma, um conhecimento, trazer um conteúdo extraordinário até para ajudar os empresários nessa demanda, nessa preocupação que o nosso país está passando. Antes de passar a palavra para o nosso presidente, eu queria que o Castilho fizesse a saudação, depois passar para a Marli das orientações e, a partir daí, a gente, então, começa o nosso bate-papo com o presidente. Bom, mais uma vez, presidente, é uma honra estar aqui. Obrigado por essa gentileza em nos ajudar. O Instituto ele foi formado em agosto e o nosso objetivo principal é criar um trabalho junto a empresários para fortalecer ou desenvolver uma frente parlamentar multissetorial que vai atuar em Brasília próximo a todos os poderes, não só o legislativo, mas também ao judiciário e principalmente ao grupo técnico, para levar a voz dos empresários, basicamente apoiando todas as grandes reformas, mas fundamentalmente trabalhando bastante para apoiar o Custo Brasil. Nós queremos trabalhar muito fortemente para reduzir ou para fazer com que todos os movimentos do Custo Brasil aconteçam. Eu sei que já existem, a gente está acompanhando, existe muito trabalho em Brasília já em cima disso, mas vamos focar em 3 grandes linhas, né? Reforma tributária, administrativa e com foco no Custo Brasil. E a sua, não só contribuição, mas a sua experiência de tantos anos como parlamentar e como presidente é muito importante para nos ajudar a direcionar o nosso instituto. Então, minhas saudações aqui e a minha grande expectativa do seu apoio. Obrigado, Marli, por favor, você, Marli. Vamos lá. Boa noite, presidente. Uma honra tê-lo conosco no Instituto. Tenho certeza que seu conhecimento, sua maturidade e sua experiência vai trazer muito conteúdo para nós e um legado maravilhoso que você já construiu, né? Está pronto, está aí para todos nós vermos. Então, mais uma vez, bem-vindo, obrigado por estar conosco. Nós realmente queremos fazer um trabalho excepcional no Instituto, estamos muito empolgados e muito dedicados a esse nosso trabalho junto com diversos parlamentares, que nós vamos começar já em janeiro. Gostaria de pedir para todos que nós vamos agora colocar todo mundo em mute, né, para que o presidente possa começar a falar. Ele vai falar durante 20 minutos e depois nós começamos, então, o debate. Ok? Presidente, então a palavra é sua. Se estender um pouquinho também não tem problema, aqui nós não somos muito rígidos, pode ser 20, 25, é importante ouvi-lo e depois a gente começa, tem mais de 10 empresários que querem lhe fazer perguntas, então tenho certeza que vai ser um grande debate. A palavra é sua, presidente. Obrigado, Mabel. Agradeço a todos, aqueles que agora se manifestaram, né, saudando a nossa presença, mas eu quero cumprimentá-los também, viu, Mabel, por esse instituto, porque você sabe que o Brasil hoje tem uma Constituição extremamente participativa e, portanto, nesta participação é importante que os vários setores
da sociedade se manifestem. Eu vejo, pelas palavras do Castilho, pela palavra da doutora que acabou de mencionar, a doutora Marli, né, se não me engano, né, que, na verdade, o objetivo é levar as reivindicações do grupo que faz parte desse instituto a todos os poderes federais, naturalmente estaduais e municipais. E eu sei, por experiência própria, deputado que fui por 24 anos, 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, naturalmente depois vice-presidente, presidente da República, eu sei o quão importante é que você, estando lá em Brasília, possa receber as reivindicações justíssimas, naturalmente, dos vários setores da sociedade. Portanto, minha primeira palavra, além de cumprimentá-los, é exata e precisamente para saudar a criação desse instituto, que fará, naturalmente, um benefício muito grande ao setor, mas especialmente ao nosso país. E para fazer uma brevíssima alocução a respeito de vários temas, né, eu começo, se me permitem, dizendo que, falando do meu governo, não é? E eu falar do meu governo, dizer que sempre a economia é a essencialidade de qualquer governo, não é? E, portanto, interessante, eu verifiquei, Nabil, ao longo da minha gestão como presidente da República, e devo dizer, até fazendo um pequeno corte, que quando cheguei à presidência da República, nós já havíamos, no meu partido, elaborado um documento chamado Ponte para o Futuro, em que nós prevíamos tudo aquilo que era indispensável para o país, como, por exemplo, as reformas, as mais variadas, de natureza constitucional e infraconstitucional, né? Também a preservação do meio ambiente, também a liberação de recursos, especialmente a tentativa de trazer a iniciativa privada para auxiliar na atividade pública. E não foi sem razão que, chegando ao governo, nós cuidamos logo de estabelecer uma das primeiras e fundamentais reformas do nosso país, que foi o teto para os gastos públicos. Uma convicção trivial de que você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Se eu ganho 10 mil por mês e gasto 20, é claro que ao final do ano o meu orçamento teve um grande problema de natureza econômica e financeira. Assim também o Estado brasileiro. Se ele arrecada 100 e gasta 200, ao cabo de alguns anos ele tem um grande problema econômico e financeiro. Basta dizer que a dívida pública vai aumentando e a dívida pública aumentando, aumentam naturalmente os juros da dívida pública, portanto, um ônus extraordinário para o país. Aí porque, digo eu, o teto para os gastos públicos foi uma coisa fundamental para o país. Em que consiste esse teto? Só para recordar. Consiste em que você, a cada novo orçamento, só pode acrescentar a inflação do ano que passou. Você tem o orçamento do ano que passou, mais a inflação. E com isso você controla os gastos públicos do país. E foi, até devo registrar, um dos primeiros momentos que eu verifiquei que havia um grande apoio do Congresso Nacional ao nosso governo. Vocês sabem que eu governei trazendo o Congresso Nacional para governar comigo. E não o fiz apenas por convicção própria, mas pela circunstância de natureza constitucional. Você sabe que sempre se pensa, né, num regime presidencialista, que o presidente pode tudo. E não pode. Ele chefia o executivo, mas tem que governar junto com o legislativo. E eu dou exemplos concretos. Por exemplo, Nabil, Castilho e todos, né? Você manda projetos, você é presidente da República, você manda projetos de lei, você manda projetos de emenda à Constituição ao Congresso Nacional. Você precisa vê-las aprovadas. Você edita medidas provisórias, elas têm um prazo X de validade. Se não for convertida em lei pelo Congresso Nacional, perde a sua eficácia. Portanto, você tem que governar com o Legislativo. O Legislativo tem que estar ao seu lado. Por isso que é fundamental, no presidencialismo, você formar uma maioria parlamentar. Aliás, é interessante, quando você pensa, vamos dizer, no parlamentarismo, como é que alguém chefia o governo? Quando ele tem a maioria do Congresso Nacional. Se ele não formar a maioria, ele não pode formar o gabinete, não pode ser primeiro-ministro, nem formar o gabinete. Portanto, a ideia da maioria é a ideia que dá a governabilidade. Assim também no presidencialismo. Quando você é presidente da República, você precisa ter uma maioria no parlamento, e precisa ter o apoio do parlamento para poder governar. Por que eu falei dessa votação do teto dos gastos públicos? Ainda hoje eu recebi aqui uma série
de colegas deputados federais, e nós recordávamos que quando nós propusemos a emenda para o teto dos gastos públicos, isso foi aprovado, interessante, viu, Luiz Lara, estou vendo você aí, numa madrugada de um feriado. E nós todos sabemos, eu fui parlamentar durante 24 anos, 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, quando você tem um feriado, 2 dias antes, os deputados e senadores, muito legitimamente, voltam para suas bases eleitorais, não é? Foi nesse dia, não. Eles ficaram lá até as 4 horas da manhã daquele feriado para aprovar, por 366 votos, o teto para os gastos públicos. De igual maneira, se deu no Senado Federal. Eu estou dizendo isso para mais adiante revelar que a economia ela não é controlável por um gesto determinado ou 2 gestos determinados. É um conjunto de medidas. E nesse conjunto de medidas, volto a dizer, a primeira foi precisamente o teto para equilibrar as contas públicas. Primeiro ponto. Segundo ponto foi fazer uma grande reformulação trabalhista no país. Você sabe que depois de muito tempo nós tivemos a coragem, talvez mais do que coragem, a ousadia, de promover uma modernização trabalhista no nosso país. Isso deu muita segurança para o empresariado, deu segurança para o empresariado, e não fosse, confesso, esta pandemia que tomou conta do país neste ano, a consequência natural era o aumento do emprego e, portanto, combate ao desemprego. E digo eu, sem tirar um direito sequer dos trabalhadores. Eu me recordo até, Nabil, quando nós propusemos essa reforma no Congresso Nacional, a oposição, também muito legitimamente, né, dizia, olha, o Temer está tirando o direito dos trabalhadores. Eu dizia, olha, meus caros, isso está sendo feito por uma lei ordinária, e a lei ordinária tem que obedecer à Constituição. Onde estão os direitos dos trabalhadores? Estão no artigo 7º da Constituição Federal. Desde a Constituição brasileira fez isso, né? Trouxe para o seu texto direitos trabalhistas, direito a terceiro salário, férias, auxílio paternidade, auxílio maternidade, licença-prêmio, etc. Tudo no texto constitucional. Então, não houve um direito do trabalhador que tivesse sido violado por essa modernização trabalhista. Então, veja que hoje eu estou falando de 2 reformas fundamentais para o país, a do teto e agora a reforma trabalhista. De igual maneira, num dado momento, preocupados com a educação, nós promovemos uma grande reforma do ensino médio. E eu me recordo que há mais de 20 anos atrás, eu tinha sido pela primeira vez presidente da Câmara dos Deputados. Já se falava na reforma do ensino médio. Dezenas de projetos da Câmara, do Senado, foram propostos, mas nunca se chegou a uma reforma integral do ensino médio. Pois bem, quando Mendonça Filho, que era ministro da Educação, me trouxe a proposta de realizar a reforma do ensino médio, eu disse, olha, Mendonça, vamos fazer por medida provisória, porque senão entra mais um projeto lá que vai ficar um tempão rodando pela Câmara e pelo Senado. Fizemos por medida provisória, que tem aplicabilidade imediata, entra em vigor imediatamente, e eu não sei se vocês recordam, houve alguns protestos, etc., mas, ao final, quando convertida em lei, não é? A reforma do ensino médio, o Mendonça trouxe pelo menos 98% dos secretários de educação dos estados aprovando a reforma do ensino médio, né? Isso que nos permitiu, este conjunto todo, é que nos permitiu também, nós tínhamos apanhado um PIB negativo em maio de 2016 de menos 3,6%. Ora bem, 1 ano e 7 meses depois, ou seja, em dezembro de 2017, nós já estávamos com um PIB positivo de 1,3%. Não é? Interessante, eu digo tudo isso para explicar a razão pela qual, na verdade, num dado momento, foi possível reduzir os juros e reduzir a inflação. Nós estávamos com uma taxa Selic de 14,25% e trouxemos para 6,5%. Interessante que esta medida deu tão certo que, ao longo do governo Bolsonaro, continua a cair os juros. Hoje está em 2%, 2%, mais ou menos. Então, fruto do quê? Desse trabalho que nós fizemos no nosso governo. De igual maneira, a inflação que estava em 2 dígitos, nós entregamos com 3,75% a inflação. Mas com isso eu quero significar que, na verdade, não são atos isolados, né, que resolvem o problema da economia. É o conjunto de medidas, e eu relatei muito rapidamente algumas das medidas que puderam fazer reduzir a inflação, fazer reduzir os juros da taxa Selic, né,
e também, de igual maneira, nós conseguimos, ao longo do tempo, recuperar as estatais. As estatais davam um prejuízo fenomenal. Em pouquíssimo tempo, nós recuperamos as estatais, especialmente a Petrobras, não é? Que foi recuperada num prazo recorde, mais ou menos 1 ano e meio, estava recuperada a Petrobras. Também, neste particular, nós cuidamos de trazer a iniciativa privada para auxiliar na governabilidade. Vocês vejam o número enorme que nós fizemos de privatizações, de concessões, ao longo do nosso período, na convicção, mais uma vez, de natureza constitucional, que enaltece, né, a ideia da iniciativa privada. Então, nós trouxemos a iniciativa privada, privatizando certos setores da administração que são muito bem desempenhados pela iniciativa privada, como, de resto, as concessões, autorizações também deram resultado. Nós criamos até um programa chamado Programa de Parceria de Investimentos, chamada PPI, onde estava até o Tarcísio Freitas, que hoje era o Moreira Franco o ministro e o Tarcísio o secretário executivo. Hoje ele é ministro da Infraestrutura. E ele, até há tempos atrás, me ligando, me telefonando, me disse: olha, nós estamos levando à frente tudo aquilo que nós datamos praticamente no seu governo. Então, continuou nessa mesma linha. Veja que houve uma continuidade do nosso governo. E, fora parte disso, eu devo dizer, interessante, no meu governo, sem embargo de uma oposição, digamos assim, política ferocíssima e legítima, como toda oposição, eu não dava naturalmente atenção, acho que essa é a coisa da democracia, ia seguindo no governo. Mas veja que interessante, nós conseguimos não ter um protesto social, não é? Não sei se vocês se recordam, Nabil, que nós tínhamos sempre chamado Abril Vermelho, né? Que era a época de invasão de terras. Nós não tivemos em 2017, não tivemos em 2018. Sabe por quê? Porque eu distribuí cerca de 282 mil títulos de regularização fundiária na área rural e na área urbana. Né? Interessante este número que eu estou dando, é o número que, somados todos os governos anteriores, não chegou a esse número de regularização fundiária. E não se permitia a regularização fundiária. Ora bem, por que é que não houve conflitos sociais? Não é? Porque o sujeito, quando recebe o seu título de propriedade, o seu pedaço de terra, ele não quer mais saber de confusão. Então, nós eliminamos 280 mil eventuais autores de confusão, vamos dizer assim, né? Na medida que eles se tornaram proprietários, não quer mais confusão. E por isso que nós tivemos uma certa tranquilidade social no meu período. Claro, não evitou a oposição, e volto a dizer, é legítima. Tive também alguns percalços de natureza institucional. Vocês sabem que muitos setores tentaram derrubar o meu governo, e não conseguiram. Eu fui até o fim e ainda entreguei a faixa. Né? Mas nisto, eu volto a dizer, eu tive o apoio do Congresso Nacional, eu soube coordenar o Congresso Nacional de uma maneira que ele estivesse ao meu lado. E fora a parte, o diálogo foi uma das coisas que nós fizemos muito no nosso governo, diálogo com o Congresso e diálogo com a sociedade, não é? Quando nós dizemos eu trouxe a iniciativa privada, eu quero ressaltar uma sabedoria da nossa Constituinte de 88, que soube amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais. Vocês vejam o seguinte, eu acabei de falar da iniciativa privada, que é tipicamente um direito de natureza liberal. Também o prestigiamento da propriedade, tipicamente um direito de natureza liberal. Os direitos individuais, você sabe que nós temos lá no artigo 5º da Constituição um elenco de 78 incisos da Constituição Federal, no artigo 5º, que tratam dos direitos individuais e que não é exaustivo, é exemplificativo. Tanto que, do parágrafo 2º do artigo 5º, está dito que o elenco arrolado no artigo 5º não impede a invocação de outros derivados da interpretação da Constituição e dos tratados internacionais firmados pelo Brasil. Eu acho que é o maior documento de direitos individuais que o mundo conhece. E vejam como tudo isto é fruto do chamado liberalismo. Por outro lado, nós tivemos direitos sociais. Quando eu falei dos direitos dos trabalhadores, por exemplo, está num capítulo encimado com o título dos direitos sociais. E daí vem todos os direitos sociais. Quando a Constituição diz todos têm
direito à saúde e à educação, que é direito de todos e dever do Estado. O direito à saúde, à educação, à moradia e à alimentação. Até confesso a vocês, quando colocaram o direito à moradia, o direito à alimentação, né, as pessoas me perguntavam, né, oh, Temer, vem cá, você que é da área jurídica, como é que você permite uma coisa dessas? Como é que vai garantir direito à alimentação, direito à moradia? Né? Eu digo, olha, isto é um direito social, é um programa estabelecido pelo Constituinte, e como toda regra programática, ela impede qualquer política pública, seja do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, que viole a natureza desse programa inscrito no texto constitucional. Mas o fato é que, instintivamente ou não, os governos foram dando eficácia a esse dispositivo. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, aqui visa garantir teto a quem não tem condições de obtê-lo. O que é isso? É a aplicação de um direito social previsto na Constituição, o direito à moradia. Né? O que é o Bolsa Família? Que foi a conjugação de vários planos sociais de governos anteriores, num só plano, que era o Bolsa Família. Visa quê? Alimentar as pessoas. Né? Direito à alimentação. Então, vejam bem, nós soubemos, na Constituinte, amalgamar, misturar os direitos liberais com os direitos sociais. E isso é que permite, digamos assim, a indenidade, a integridade da nossa Constituição Federal. Quando eu vejo alguns movimentos que visam a ter uma nova Constituição, eu digo, isso é extremamente perigoso, porque nós temos uma Constituição que está dando certo. Convenhamos, é uma jovem Constituição. O Estado brasileiro, sob o foco jurídico, tem 32 anos e pouco, fez 32 anos agora, em 5 de outubro deste ano, né? E vejam que nós passamos por crises institucionais. Nós tivemos 2 impeachments em 32 anos, 2 impedimentos. E o Brasil seguiu adiante, não é? Em outros momentos, eu recordo, por exemplo, que desde 91, nas várias constituições brasileiras, de tempos em tempos, você precisava modificar a Constituição, ter um novo Estado. Foi assim de 91 a 30, de 30 a 45, de 45 a 64, 64 a 88 e de 88 até agora. Crises e mais crises. Vou só dar um exemplo. No tempo que faleceu tragicamente o presidente Getúlio Vargas, Café Filho não pôde nem assumir. Assumiu uns dias, se afastou do poder, assumiu o Carlos Luz, que era presidente da Câmara, depois Nereu Ramos, presidente do Senado. Crise sobre crise, não é? Pois bem, neste período, quando Jango, convenhamos, estava na China e verificou-se um movimento aqui em 64, que não queriam deixá-lo assumir, deu-se um jeitinho brasileiro, que foi estabelecer um parlamentarismo de ocasião para ele poder assumir. Portanto, as instituições não funcionavam. Ora bem, agora nesta Constituição nossa, elas estão funcionando. Acabei de dar o exemplo de 2 impedimentos e o Brasil seguiu adiante. E seguiu adiante, convenhamos, pautando-se pela tese da integridade, da indenidade da economia, tentativa de melhorar a economia, e juntando esses 2 princípios. Veja que eu próprio, no meu governo, eu já disse, como direito social, né, a história dos assentamentos, da titulação, né, titulação de propriedade. Quase 280 mil títulos que foram distribuídos no meu governo. E interessante, quando nós fizemos a reforma do ensino médio, aqui vai um outro direito social, nós criamos 500 mil vagas de ensino em tempo integral, que tem 2 vertentes. Primeiro, faz com que a pessoa aprenda mais, porque fica o dia todo na escola, né, no primário especialmente, e se alimenta. Um país pobre como o nosso, o sujeito recebe merenda escolar, não é? Se alimenta na própria escola. Então, digo eu, foram essa conjugação dos direitos liberais com os direitos sociais que permite a integridade da nossa Constituição. Agora, vem a pergunta, mas nós podemos parar por aí? Não podemos, temos que continuar com as reformas. Né? De tempos em tempos, o Brasil precisa de novas reformas. Você não precisa ter outra Constituição. Você faz por emenda à Constituição. Você tem instrumentos próprios no texto constitucional para promover essas modificações. Como agora se fala muito na reforma tributária. Eu até prefiro falar em simplificação tributária, porque quando você fala em reforma tributária, 2 imagens vêm à mente. Se eu vai aumentar a carga tributária, vai diminuir a carga tributária. E nem uma coisa nem outra são saudáveis e são possíveis. Então, o que é possível fazer, sim, é desburocratizar
a tributação, é simplificar a tributação. E veja, eu acho que, a esta altura, o Brasil está amadurecido para uma reforma tributária. E eu faço votos que, em breve tempo, não mais neste ano, naturalmente, mas no ano que vem, se consiga fazer uma reformatação tributária no nosso país com esta ideia da simplificação. Como, de resto, é fundamental uma reforma administrativa que venha a ser feita. Fala-se muito nela e agora até se fala que ela só valerá para o futuro. Não é? Eu acho que isso tem um sentido político muito sábio, né? Porque se você quiser fazer uma reforma administrativa agora, para pegar os servidores atuais, as corporações de funcionários públicos têm muita força e muita presença no Congresso Nacional. Não seria fácil fazer vigorar uma reforma administrativa agora. Mas, de toda maneira, eu penso que para aumentar a arrecadação dos cofres públicos, ou a permanência do dinheiro nos cofres públicos, de fora a parte da reforma da Previdência, que já foi feita, né? E, graças a Deus, foi gestada e foi digamos, divulgada, muito acentuadamente discutida durante o meu governo. Nós conseguimos convencer o Congresso, convencer a consciência popular da sua indispensabilidade, né? Mas era preciso também que a reforma administrativa, de alguma maneira, atingisse os dias atuais, porque aí você tem economia em função de menor pagamento. E, por isso, você poderia pegar esse dinheiro e dar, por exemplo, para os mais vulneráveis, para os mais pobres. Porque interessante, não parece. Mas você sabe quando você aumenta o Bolsa Família? E veja, eu dou um exemplo, Dabil, principalmente para quem está no comércio do dia a dia, né? Quando houve esse aumento, auxílio emergencial, não é? Aumentou a possibilidade de vendas no varejo, né? Porque entrou dinheiro. Esse dinheiro voltou para a economia. Não é? Como eu fiz no meu governo, também quando aumentei os valores do Bolsa Família, em 2 ocasiões, acima da inflação. Não parece, mas são 14 milhões de famílias. Você aumentando 5% no valor, isso significa alguns milhões de reais que vão para a venda, para o armazém, para o pequeno mercado, ou para o supermercado, que seja. Mas há uma mobilização da economia. Por exemplo, digo mais um fato do meu governo. Houve um dado momento, e veja que eu estou falando de um governo de 2 anos e meio, e não de 4 ou de 8 anos. Não é? Mas, num dado momento, havia uma velha postulação dos estados no sentido de não pagar durante um certo período o débito que os estados têm com a União. E eu reuni os governadores, logo no início do meu governo, e dei uma moratória de 6 meses. Né? Não precisava pagar o débito da União de 6 meses. Só dou um exemplo. Aqui em São Paulo, houve uma economia nesses 6 meses de 3 bilhões de reais. E, sequencialmente, quando retomamos a cobrança, retomamos em janeiro 5,25, em fevereiro 10,5, depois 15 pontos não sei o quê, assim, paulatinamente. Isso significou o quê? Significa que os estados tiveram mais dinheiro para poder movimentar a sua economia, movimentar as suas obras. Foram todos momentos de obras reformistas, de natureza social. E, convenhamos, durante muito tempo se falava nisso e ninguém teve coragem, penso eu, de fazer. Até confesso que um dia, reunindo o chamado Conselho Econômico e Social, alguém se levantou e me disse o seguinte: olha aqui, o presidente Temer, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa. E foi o que eu fiz mesmo. O que é interessante, eu quis dizer o seguinte: quando você tem objetivos eleitorais, você não mexe em certos temas. Mexer em temas trabalhistas é um horror, em termos eleitorais. Mexer com a Previdência Social, é claro, hoje já houve um convencimento, mas era complicado. Né? Então, certos temas eram proibidos para quem só tinha aviso objetivo eleitoral. Isso é que o sentido que ele deu a esta frase que lançou no Conselho Econômico e Social. Então, eu já estou passando aqui, vejo que estou com 27 minutos, né? Mas eu quero dizer que, nessa breve exposição, que nós temos uma Constituição muito harmônica em face desses princípios
que eu acabei muito rapidamente e velozmente de mencionar. Nós temos agora um problema na economia. Eu vejo que, durante a pandemia, né, muita gente que colocava uma distinção entre vida e economia, o que é mais importante. A meu modo de ver, era a vida, porque a vida vai embora e não volta. E vejam que já foram mais de 176 milhões de vidas. Não voltam mais. A economia, ela se recupera. Hoje fala-se que o PIB é negativo em 5,5%, 6%. Ora bem, eu acabei de dar o meu exemplo. Quando assumi em maio de 2016, o PIB era negativo em menos 3,6%. Um ano e 7 meses depois, positivo em 1,3%. Então, a economia é recuperada. Agora, para tanto, o que é necessário? Primeiro, evidentemente, eliminar essa pandemia, né? E, graças a Deus, vem vindo a vacina aí. De um jeito ou de outro, os trancos e barrancos, né? Mas vem vindo a vacina aí. Seja qual for a vacina, ou seja quais forem as vacinas. Num dado momento, nós vamos eliminar a pandemia. Eliminada a pandemia, é claro que vem o tema da recuperação da economia. E nisto, nós vamos precisar do capital público, não é? O Tarcísio de Freitas, há tempos atrás, anunciou que investiria 30 bilhões de reais. Isso significa emprego, porque essas obras trazem emprego, não é? O investimento privado, é verdade que boa parte das empresas nacionais foram praticamente destruídas, né? Mas, de qualquer maneira, o investimento nacional é importante, gerador de emprego, mas especialmente o investimento estrangeiro. Por isso que eu digo sempre, viu, Nabil, que é perigoso mexer no teto de gastos públicos, porque o teto de gastos públicos dá credibilidade fiscal, não só interna no nosso país, mas internacional. Se você furar o teto, se você quebrar o teto, não é? Você tira a credibilidade fiscal que nós obtivemos ao longo do nosso governo, né? Então, digo eu, fechando aqui a minha fala, né? A economia é recuperável, nós vamos recuperá-la. Eu não tenho dúvida disso. O Brasil, vou dizer uma obviedade, é maior do que qualquer crise. Especialmente nestes períodos, ele acaba por superar essas crises, né? Então, nós vamos recuperar a economia lá para frente. Neste particular, o instituto que vocês instalaram, né, em benefício dos seus sócios, daqueles que estão presentes nesse instituto, é fundamental para o país. Noto que falei assim rapidamente para poder aproveitar o tempo e também, se me permite, para não passar de meia hora, né, Nabil? Não, muito bom, muito bom. Muito bom, presidente. Que alegria tê-lo aqui mais uma vez. E eu queria passar a primeira pergunta que o Marco Stefanini, presidente do Conselho da Stefanini Solution, vai lhe fazer. Depois eu vou pedir para a Janine Pinheiro, acionista e CEO do Grupo Pinheiro, e depois, na sequência, a gente continua. Marco, é com você, por favor. Obrigado, Nabil. Obrigado, presidente Temer, aí, pela ótima explanação. Eu sempre tenho falado que o senhor fez o melhor governo aí dos últimos 30 anos e não fez mais mudanças, reformas estruturais. A Previdência foi por pouco, aí teve o fato lá, teve aquele caso fatídico, mas fez reformas fantásticas, aí a questão trabalhista e o teto de gastos, né? Eu sou da área de tecnologia e hoje não há dúvidas que o mundo, o nível já de importância de tecnologia já era relevante e agora muito mais, né? E o Brasil, isso eu acompanhei em termos até de governo, tudo em geral, aí não estou tomando nenhum partido, esquerda, direita. Mesmo a sociedade brasileira ainda não é muito focada em investir em tecnologia. Se fala, mas na prática, né, as ações efetivas são muito poucas. E agora eu imagino que a necessidade é mais forte. O que o senhor recomenda? Como o senhor eu considero um mestre do Congresso de aprovar reformas, né? O que o senhor traria aí de reformas do ponto de vista, ou não precisa ser reforma, mas algumas medidas, né? Na visão de tecnologia, né? O que a gente pode fazer para incentivar decididamente a tecnologia no país, visto que não é só fundos, muitas vezes, principalmente na visão mais esquerdista, só fundos do BNDES, e não é por aí, né? É muito mais voltado ao ambiente econômico, muito mais saudável do ponto de vista de abrir empresas, incentivo ao empreendedorismo.
Então, é um ambiente um pouco mais difícil, né, de se implementar mudanças e se incentivar. O que o senhor sugeriria aí para nós aí, que estamos nessa luta aí de mudar o patamar do Brasil? E uma coisa importante aqui para todos, eu gosto sempre de reforçar, como sou do setor, o Brasil sempre, nos últimos 20, 30 anos, tem ótimos profissionais com muita capacitação, desculpa, em tecnologia. Então, não é por falta de capacidade, tá? Eu acho que falta incentivos até de estudo, de educação e assim por diante. O que o senhor sugere aí para nós? Olha, Stefanini, muito grato pela sua pergunta. Até isso me permite dizer que no setor de ciência e tecnologia, no meu governo, era ministro do Kassab, né? Nós investimos muitos recursos nessa área, né? Lamentavelmente, como você sabe, eu tive pouco tempo de governo, 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses, né? Mas o que eu sugiro é o seguinte: nós temos, você tem razão, técnicos da maior suposição nessa área. E já temos avanços tecnológicos. Você sabe que há tempos atrás eu fui praticamente inaugurar um laboratório aqui em Campinas, o Sirius, que é um avanço tecnológico estupendo, um laboratório fantástico, uma coisa, digamos assim, maior 2, 3 vezes que o Maracanã. E lá eu pude verificar os grandes avanços tecnológicos que nós tivemos nesse laboratório. Primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso cada vez mais investir recursos. É claro que o governo também ele tem recursos limitados, porque são várias áreas governamentais. O que me parece razoável seria, isto sim, trazer dinheiro desses fundos internacionais. Você sabe que nós todos sabemos que hoje os juros no exterior são negativos. Então, esses fundos estão procurando lugares para investimento. Aliás, aqui no Brasil quase não é negativo, ainda mais quase negativo. Né? Mas no exterior, os juros são negativos. Os fundos, eu sei, tenho certeza disso, porque eu viajei muito quando, em vários momentos, presidente da Câmara, vice-presidente, presidente da República, né? E eu verifiquei o desejo, eles olham para o Brasil com um desejo muito grande de prosperar no nosso país. E uma das áreas em que eles podem prosperar é a área tecnológica. Não é? É preciso fazer parcerias com esses fundos. Aí vai depender, naturalmente, né, Stefanini, da ação governamental. Não é? Eu sempre preguei uma tese multilateralista, né, no sentido de que nós devemos cada vez mais nos dar bem com todos os países, sem exceção, mas especialmente com esses fundos internacionais. Tenho a impressão de que eu confesso que não tive tempo para isso, né? Tive pequenos esboços apenas. Eu confesso que se membros do governo, da área da tecnologia, começarem a viajar para o exterior, terem contato com esses fundos, fazerem parcerias tecnológicas, isto vai dar grandes resultados. Eu me lembro, até, viu, Stefanini, que uma ocasião eu fui visitar lá a região de Alcântara, né? Como se chama aquilo? Alcântara, tinha foguete lá de Alcântara. Né? A base de Alcântara. A base de Alcântara. Aquilo estava paralisado. Eu comecei a recuperar aquilo lá, porque aquilo lá é também uma possibilidade de um avanço tecnológico extraordinário e pode até render divisas para o Brasil, na medida que você possa alugar aquela base de Alcântara para vários lançamentos e tudo isso. Né? Então, tudo isto é uma forma, digamos assim, para responder à sua pergunta, né? De promover o avanço tecnológico do país, que é inevitável. É inevitável. Você, há poucos dias até, eu assisti, a mim foi apresentado, uma exposição sobre esse 5G, né? Essa história que pode vir para o Brasil, é um avanço em relação ao 4G, 4G, é uma coisa extraordinária. Então, nós temos que nos incorporar a isso para até disputar valores mundiais, né? E para isso, meu caro, é preciso dinheiro. E dinheiro, volto a dizer, talvez os fundos internacionais, porque quando eu falo em fundo internacional, eu estou falando em trilhões de dólares, não estou falando em bilhões, mas trilhões de dólares. Eu acho que este é um caminho que poderia ser trilhado pelo nosso país. Obrigado, presidente. Vamos lá agora para a Janine Pinheiro, depois o Jorge Pinheiro, o presidente da CACB. Janine Pinheiro, que é acionista e CEO do Grupo Pinheiro. Faz favor, Janine.
Boa noite, presidente Michel Temer. Imenso prazer participar desse debate com o senhor e os demais colegas empresários. Uma honra muito grande para mim. A minha pergunta, eu estive pensando desde ontem, quando o Nabil me permitiu o privilégio de poder indagar ao senhor uma pergunta, mas eu pensei em algo que realmente tem sufocado a todos nós brasileiros e acredito que a maioria dos empresários. E ninguém melhor do que o senhor para nos responder, porque, como doutor em Direito Público e presidente da República, talvez o senhor tenha uma visão muito especial e muito importante sobre esse assunto que eu quero colocar. Nós vemos os brasileiros, o Brasil vem sofrendo reformas na nossa Constituição desde 1992, praticamente todos os anos, né? Evidentemente, preservados os seus pilares fundamentais, a pergunta é a seguinte: isto é uma capacidade de adaptação ou uma ruptura da ordem constitucional? Especialmente porque nós pensamos o seguinte: nós temos visto, presidente, que o Poder Judiciário, agora fazendo um parênteses, o Poder Judiciário tem feito severas intervenções nas decisões do Executivo e até do Legislativo também. Então, a coisa está ficando assim de uma forma que nós não conseguimos mais entender a extensão do poder constitucional, o poder da Constituição no nosso país. Qual a sua visão, presidente, a respeito de toda esta situação que nós estamos vivendo atualmente no nosso país? Era essa a minha pergunta. Muito bem formulada a pergunta, Janine, muito bem posta, certo? E é uma pergunta da minha área, direito público. Exato. Né? Não é? Olha, o que acontece é o seguinte: a Constituição nossa, Janine, tem solução para todos os problemas. Você sabe que, quando eu fiz a brevíssima exposição, eu disse daquele amálgama dos direitos liberais com os direitos sociais para indicar que tudo pode ser solucionado pela Constituição. E verdadeiramente, eu reconheço que a Constituição, por ser muito detalhista, muito pormenorizada, ela reduz a margem discricionária, quer dizer, a margem de escolha do legislador ordinário e até do judiciário, porque muitas vezes a literalidade do texto constitucional impede que você, por lei ordinária, estabeleça certas coisas. Com essa razão que, a esta altura, nós temos cerca de 106 emendas à Constituição, além de 6 emendas de revisão constitucional, porque o parlamentar, o próprio executivo, muitas vezes, quando quer modificar a Constituição, não, preciso propor uma emenda, porque por lei ordinária eu não posso regulamentar isso, regulamentar aquilo. Não é? Mas isso não cria, penso eu, um tumulto constitucional. Você tem caminhos dentro da Constituição que permitem a sua própria modificação. Primeiro ponto. O segundo ponto é que, na verdade, nas suas palavras, né, o que quis significar que é um certo ativismo do Poder Judiciário, né, na medida que, com suas decisões, interfere no Poder Executivo e no Poder Legislativo. O que eu devo dizer é o seguinte: o Judiciário ele é um poder inerte, ou seja, a jurisdição é inerte, ela só age se provocada. E quem provoca é o autor da provocação, o advogado que leva lá uma questão para o Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, eu digo por experiência própria, ele é provocado muitas vezes, Janice, por partidos políticos, deputados, senadores. São os que, não tendo solução lá no Legislativo, levam as questões para o Supremo. E o Supremo não pode, mobilizada a sua jurisdição, não pode deixar de dar uma resposta. E muitas vezes dá uma resposta baseada numa interpretação sistêmica do texto constitucional, de todo o conjunto do texto constitucional. Eu dou exemplos a você. O caso do feto anencefálico, por exemplo. Não há uma regra constitucional explícita sobre isso, mas o exame do sistema constitucional permitiu que se desse
aquela decisão. A chamada fidelidade partidária também não tem uma coisa tão expressa no texto constitucional. Num dado momento, o Supremo entendeu que aqueles que estavam num partido têm que ser fiéis a ele e não podem desligar-se, sob pena, eventualmente, até se deputado ou senador, ou que seja, pode perder o mandato. Né? Foram construções sistêmicas. E há outras hipóteses em que a literalidade do texto é muito forte. E, em face da literalidade do texto, se aplica o que está na Constituição. Ainda recentemente, sem embargo de poder dizer que alguns ministros adotaram uma interpretação sistêmica, mas foi a literalidade do texto, agora nessa questão do Congresso Nacional, né? Se pode ou não pode reeleger o presidente do Senado, o presidente da Câmara, por 6-5, adotou-se o que é a literalidade do texto constitucional. É verdade que em outros momentos, interessante, Janice, até me ocorre agora, em outros momentos não foi a literalidade que prevaleceu. Eu dou o exemplo do que eu posso dar o exemplo? Posso dar o exemplo da chamada condenação em segundo grau, segunda instância. A Constituição diz, literalmente, que só após o trânsito em julgado de sentença condenatória que alguém pode ser detido. Em dado momento, o Supremo decidiu, em primeiro momento, numa interpretação que não era literal, e decidiu que, tendo condenação em segundo grau, já poderia ser apenado, ser detido. Né? Depois, o Supremo mudou por uma pequena minoria também essa disposição do Supremo. Né? Ou seja, a literalidade não foi obedecida nesse momento. Eu até confesso, uma ocasião, eu pratiquei a Constituição diz assim, compete privativamente ao presidente da República decretar indulto. Privativamente significa que priva outrem da prática daquele ato. Só o presidente pode fazê-lo. Pois bem, eu decretei um indulto e houve uma liminar que suspendeu o indulto por quase um ano. E um ano depois é que o Supremo se reuniu e decidiu que era constitucional o ato que eu praticara, em face da literalidade do texto constitucional. Por que eu estou dizendo tudo isso, Janice? Porque eu acho que o nosso texto constitucional permite soluções para todos os problemas. Então, com isso eu quero também significar, não se pode culpar a Constituição por eventuais desajustes momentâneos que haja. Né? Ela, quando aplicada integralmente, ela traz bons frutos. Vou dar um exemplo para você, já vou concluir, estou me estendendo um pouco, me desculpe. Mas você veja que nós temos hoje, né, gente, muita divergência entre brasileiros. Não é? A história de brasileiro contra brasileiro, nós contra eles, etc., pegou no Brasil. E é contra a Constituição. Você sabe que você abre a Constituição já no preâmbulo, e preâmbulo vem de preambulare, quer dizer, antes de andar, antes de entrar no texto constitucional, há duas vezes a palavra pacificação, no plano interno e internacional. Internamente, no texto, quando você encontra um dispositivo do seguinte conteúdo: todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de sexo, raça, cor, credo político, credo religioso. Qual é a mensagem? A mensagem de paz. Unam-se todos. Né? Quando, no plano internacional, diz assim, você só pode usar artefatos bélicos para fins pacíficos, nunca para fins bélicos. O que é isso? É a pregação da paz. Não é? Então, com isso eu quero significar que a Constituição é plena de dispositivos que determinam a paz. Determina, por exemplo, a harmonia entre os poderes. A Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Ora, quando há uma desarmonia entre poderes, o que há uma inconstitucionalidade, porque, na verdade, as autoridades que exercem o poder não são autoridades primariamente, são autoridades constituídas. A única figura que tem autoridade no nosso país é o povo, é quem tem poder. E quando você lê a Constituição, o que você encontra? Todo poder emana do povo. Então, o povo que tem poder. E quem tem poder é que constitui autoridades. E ao constituir autoridades, ela diz, olha aqui, eu vou dividir em órgãos o poder para exercer o governo, legislativo, executivo, judiciário, mas vocês se harmonizem, integrem-se na sua atividade. Toda vez que há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade. Desculpe, eu me estendi demais, mas a sua pergunta... Não, mas está ótimo. Muito bom, presidente. Uma aula. Eu queria pedir para o Jorge Pinheiro, presidente da CACB e da UNEX, fazer a sua pergunta. Jorginho. Libera o som para o Jorge.
Primeiro, eu gostaria de cumprimentá-lo, Nabil, e a todos os participantes. Presidente, que bom voltarmos a conversar, saudade de você. Estamos juntos. Gostaria de cumprimentá-lo, dizer da alegria de termos de compartilhar a sua sabedoria nessa noite, e não poderia deixar não de fazer perguntas, mas de trocarmos algumas ideias. Primeiro, eu gostaria de entender, presidente, como o senhor está vendo o nosso novo governo. Tenho a impressão que vivemos um momento que poderíamos ter tipo um pacto pela governabilidade, onde a política, onde a conversa fosse maior do que o que nós vivemos nesses últimos 2 anos. O senhor tem uma experiência muito grande. Tive o prazer de compartilhar no seu governo do Conselhão, e por diversas vezes o senhor participou das reuniões e diversos assuntos foram colocados naquela instância e que se tornaram projetos e leis e ajudaram muito o país. Eu sei o que o presidente, inclusive, já nos disse isso, não tem muito esse apreço, mas acho que o senhor tem sabedoria suficiente para termos, quem sabe, um grupo de assessoramento de alto nível, onde pudesse o governo compartilhar das suas angústias. Segundo, o senhor mesmo já representou o nosso país, representando o presidente Bolsonaro, naquele desastre no Líbano, quando o senhor foi até Beirute. Acho não, tenho certeza de que o senhor tem essa representatividade. É importante que a gente discuta nesse grupo. O seu governo teve, para mim, o maior efeito foi a nossa reforma trabalhista, e que deu uma credibilidade muito grande aos negócios do país, aos empresários do país, e essa reforma foi praticamente dirigida pelo nosso deputado Rogério Marinho, que era presidente da nossa frente parlamentar da UNEX, que defende o comércio e a indústria, o comércio e serviço, e que continua hoje presidida pelo deputado Efraim. Entendo que é muito importante a discussão política, né, presidente Temer? Acredito que nós vivíamos um pouco esquecido dessa discussão. Quando eu falo impacto, não é a falta de discussão no Congresso, é que a gente não lembrava disso. E tudo se resolvia, o senhor mesmo disse, que compartilhou o seu governo com o Congresso, porque sem isso não há governabilidade. Mas nós não tínhamos esse trabalho dessa discussão. Hoje ela existe, mas acho que ainda existe muito pouca. A sociedade precisa discutir mais. Por isso, eu gostaria que o senhor comentasse o que o senhor acha dessa sugestão que nós, os empresários, as entidades, podemos insistir com o atual presidente. Entendo que não fizemos isso depois que ele assumiu e tomou a decisão de acabar com muitos daqueles conselhos, inclusive este chamado Conselhão, mas acho que seria uma atitude muito importante, porque o parlamento brasileiro, e o senhor sabe disso, é quem decide as coisas, é quem decide as leis e quem aprova os atos ou as sugestões do governo federal. Eram essas minhas observações e de cumprimentar mais uma vez, dizer da alegria talvez os companheiros não saibam, mas a nossa entidade, logo no início do governo do presidente Temer, levamos ao Palácio do Planalto 550 empresários para apoiá-lo no seu governo, nas suas atitudes, e tenho certeza que isso lhe deu muita credibilidade e muito apoio para que o senhor conseguisse fazer um bom governo, como todos aqui já comentaram. Parabéns, presidente Temer. Olha, Jorge, muito obrigado e muito prazer em revê-lo, né? Prazer em revê-lo, grande alegria em revê-lo. E recordar com muita alegria cívica, né, aquele movimento, logo no início do meu governo, em que você levou aquela multidão de empresários para apoiar o nosso governo. Aquilo foi uma chama que animou a nossa alma para tocar o governo adiante. Mas a primeira proposta que eu lhe faria era exatamente o que você acabou de dizer. Quem sabe o presidente pudesse recuperar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão,
porque era um momento, você participou muito disso, né? Você sabe que, de fora a parte, as reuniões amplas que nós fazíamos, havia divisões de grupos, e estas divisões de grupos, só para o entendimento de nós, todos os nossos companheiros que estão nos acompanhando, tratavam de temas específicos. E, ao final, traziam para esta grande reunião que eu presidia as sugestões especiais. E o Jorge sabe que muitas das sugestões trazidas pelo Conselhão, e aí vai a ideia do diálogo, né? Da conversa Exato. com a sociedade, converteram-se em norma legislativa ou executiva, dependendo do conteúdo daquilo que o Conselhão, o Conselho decidia parceladamente. Eu acho que esta é a primeira posição. Penso até que seria útil para o presidente e para o país, porque, evidentemente, nós temos que torcer para que o presidente vá bem, porque, indo bem o presidente, irá bem o país. Não é? Tudo que nós pudermos colaborar, nós devemos fazê-lo. Não é? De fora a parte, divergências de natureza eleitoral, de natureza até programática, muitas vezes, mas nós, brasileiros, temos que torcer e dizer, olha, espero que o governo vá bem, que a economia cresça, que haja paz no país, não é? Que haja desenvolvimento, que haja emprego, porque isso é que traz tranquilidade social. E nós outros, especialmente os senhores, né, que são da área produtiva do país, é que hão muito de fazer essa pregação. Então, eu penso, Jorge, que se o Instituto mesmo, né, quem sabe, uma ideia, toma liberdade acompanhando a sua sugestão, se o Instituto próprio ou conselhos mandassem ofícios ao presidente, né, marcassem uma audiência, mandassem ofício, dizendo, olha, convém um diálogo com a sociedade produtiva do país, porque também nesse conselhão, você se recorda, havia empresários e havia trabalhadores, não é? Sim. Havia todas as categorias. E o Patá estava conosco, né? O Patá que está aqui conosco, ele participava do... Patá estava conosco, exatamente. Exatamente. Então, esta conjugação sempre deu muito resultado. Você se lembra? Eu falei da reforma trabalhista, né? Mas quando mandamos a reforma trabalhista, o ministro, que era o Ronaldo Nogueira, ele visitou federações, sindicatos, federação de indústria, serviços, etc. Foi uma coisa mais ou menos dialogada. E como todo diálogo, ela foi tranquilamente para o Congresso Nacional. Tanto que recebeu objeções e tudo isso, mas naturais. Não é? Então, eu acho que isto seria muito útil, primeiro, para a harmonia das duas forças produtivas do país, que é o empregador e o empregado, o trabalhador e o empresário. Não é? Acho que esta sugestão poderia ser feita ao presidente. Eu acho que o presidente hoje tem sensibilidade para admitir isso. Você me perguntou o que eu acho do governo. O governo do Bolsonaro, antes da pandemia, quando me perguntavam, eu dizia, olha, eu acho que vai bem, porque, no fundo, ele faz uma coisa que os governos não costumam fazer. Ele deu sequência àquilo que eu vinha fazendo no meu governo. Porque aqui no Brasil, né, Jorge, nós temos muita mania. Chega um governante novo, destrói tudo aquilo que foi feito no governo anterior. Não pode, isso é uma falta de civilidade. Não é? E o fato, você lembrou bem dele ter me designado para esta missão humanitária no Líbano, é uma coisa muito civilizada. Você sabe que nos Estados Unidos não é incomum que o presidente em exercício designe ex-presidentes para missões humanitárias e até diplomáticas, né? Algo muito civilizado. Então, eu penso que, se vocês fizerem essa sugestão, é muito provável que ele possa admiti-la e, com isso, ajudar o governo. Obrigado. Presidente. José Carlos Semenzato, presidente da SMZTO. Boa noite, Nabil. Boa noite, presidente Michel Temer. Uma alegria enorme poder estar aqui debatendo o futuro do Brasil. Eu, como considero um jovem empresário, um foco muito forte no setor de franchising, vou fazer uma pergunta que ela é um pouco recorrente, mas é algo que nos tira o sono, com certeza, né? Nós temos aí aproximadamente 2 anos, né, de governo do presidente Bolsonaro. E o que me deixa muito inseguro, né, o que me realmente tira o sono como empresário, é não ver, sob a minha ótica, né, uma possibilidade de nós termos, nesses próximos 2 anos que temos aí para o final da gestão, a aprovação da reforma administrativa e tributária, que com certeza todos aqui sabem que isso seria um passo muito importante. Então, eu queria aproveitar a sua sabedoria, a sua experiência, né, e que eu admiro muito e sou seu fã desde sempre, né,
queria que você nos comentasse sobre a ótica da sua visão, experiência política, principalmente, quais são as chances realmente de haver uma convergência aí, né, de Senado, Câmara e o nosso presidente, para a gente ter esse milagre de termos essas duas aprovações, principalmente, nos próximos 2 anos. Muito bem, olha, Semenzato, primeiro, muito prazer em revê-lo, né? Ainda que virtualmente. Sim. Mas muito grato pela pergunta. Eu acho o seguinte, Semenzato, olha aqui, eu tenho alguma experiência nessa história da reforma tributária. Você sabe que eu fui presidente da Câmara, primeiro de 97 a 98, depois 98 a 99 a 2000, e depois em 2009 e 2010. Eu confesso que em todas as ocasiões eu tentei levar adiante a reforma tributária. Uma resistência brutal, porque ela envolve, naturalmente, vários interesses. O interesse da União, do Estado, do município e do contribuinte. É uma dificuldade brutal para você somar estas vontades que eu acabei de expressar. Né? Mas eu acho que é interessante, como tudo na vida, as coisas vão amadurecendo. E a ideia de uma reformatação tributária amadureceu muito. Eu acho, tem esperança, digamos assim, e vou dizer a você, se não fosse a pandemia, muito possivelmente ter-se-ia conseguido aprovar neste ano. E você tem razão, você disse uma coisa importante, é importante unir. Na Câmara, você tem lá a emenda constitucional 45, o Senado, que tem emenda constitucional 110, e os projetos do governo. Você somando esses 3 governos, e eu tenho proposto em todas as lives, entrevistas que eu tenho dado, e conversas que eu tenho com parlamentares, eu tenho dito, olha aqui, vocês deveriam se reunir, fazer um projeto único, pegar um pedaço de um, pedaço de outro, etc., e fazer uma reforma tributária no nosso país, com o título de simplificação tributária, porque eu sempre acho que o importante é desburocratizar a tributação. Não é? Isso tem um efeito interno positivo e um efeito externo extraordinário. Você veja que você acabou de dizer uma coisa, que no instante que vem à luz uma reforma tributária, razoável, né? Você vai ver uma coisa boa. Não é? Eu vou poder trabalhar mais tranquilamente, não é verdade? Como aconteceu com a reforma trabalhista, não é verdade? Então, eu acho que há um amadurecimento e tenho a esperança, farei o possível, naturalmente, né? Hoje eu só dou palpite, não dou conselho, mas tenho dado uns palpites aí, eu tenho palpitando a esperança de que no primeiro semestre do ano que vem nós conseguimos aprovar a reforma tributária. A reforma administrativa, eu já disse anteriormente, é mais difícil, porque as corporações no Brasil, Semenzato, ganharam uma força. Não estou falando de corporações de pequeno funcionário, não. Corporações dos grandes servidores públicos ganham mais no país e também dos demais, né? Elas ganharam uma força extraordinária e elas têm prestígio no Congresso Nacional. De modo que toda vez, prestígio no sentido de que todo mundo conhece um deputado, um senador, as associações corporativas, né? Vão lá, fazem pressão com os líderes, com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, etc., né? Então, não é fácil. Eu, por exemplo, fiz uma reforma administrativa que eu chamo de reforma administrativa silenciosa. Você sabe que eu eliminei no meu governo milhares de cargos em comissão, silenciosamente, com medida administrativa. Por exemplo, também no caso do Banco do Brasil, num dado momento, o presidente do banco me ligou e disse, olha, presidente, eu vou eliminar várias agências que são improdutivas e vou estabelecer um plano de demissão voluntária. Né? Ele estabeleceu isso e enxugou o Banco do Brasil significativamente. Foi uma reforma silenciosa. Porque quando você apresenta um projeto inteiramente formatado lá no Congresso, a pressão corporativa é muito grande. Então, esta eu acho um pouco mais complicada. Agora, o Brasil está preparado, penso eu, e aqui, toda a modéstia de lado, eu acho que eu colaborei muito, porque eu inaugurei um ciclo de reformas no meu governo, né? E acho que o Brasil já está preparado, conscientizado da indispensabilidade também da reforma administrativa. Não é improvável, portanto, que no ano que vem se consiga fazer. É preciso fazer as duas, no ano que vem, porque se esperar o outro ano, é ano eleitoral, aí morreu. Exatamente. Não há como fazer a reforma. Tá bem? Obrigado. Obrigado, prazer revê-lo. Também. Bom, vou pedir para o Antônio Castilho e depois nós vamos ter 2 perguntas aí de 2 empresárias. Vamos lá, Castilho. Presidente, vou aqui focar novamente no nosso instituto e vou usar um pouquinho do que o colega Stefanini falou
por considerar, e eu considero o grande mestre do parlamento, pelo menos que podemos reconhecer aqui no país hoje. Diferentemente do que se pensa, o Congresso atual ele é bastante reformista, ele tem características bastante reformistas, mas, por outro lado, existe aquilo que a gente pode tratar como os ciúmes da paternidade por mudanças boas, porque na realidade ninguém gosta de ter filho feio, né? Então, aquela mudança que vai trazer um benefício para o Brasil, todo mundo quer ser, né, pai. Qual é a sua sugestão para o Instituto? E aí eu só queria abrir um parênteses de algo que o senhor disse, e nós já estamos fazendo. O Instituto já tem aí programado uma aproximação com o presidente, com o ministro Paulo Guedes, com o Braga Neto da Casa Civil, a Tereza Cristina, o Tarcísio, já tem várias, onde nós vamos nos apresentar como Instituto e mostrar um pouquinho do trabalho que nós planejamos fazer. Mas a minha pergunta direta é, levando em consideração esse ciúmes no bom sentido que existe, qual é o seu caminho das pedras para a gente trabalhar como instituto para ter aí um pouco de resultado nesse trabalho que nós vamos fazer? Olha, Castilho, no início da sua pergunta você já deu a resposta. Quer dizer, a ideia, não é? A ideia é vocês realmente levarem as suas sugestões para o Executivo e para o Legislativo, sensibilizando desde o Presidente da República até o Ministro da Economia, não é? Outros setores do governo que possam estar envolvidos nesta matéria, e, de igual maneira, o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado, nós vamos ter novos presidentes a partir de 2 de fevereiro, não é? E, de igual maneira, com os líderes. Eu acho até, no meu tempo, pelo menos, Castilho, muitas instituições tinham uma espécie de agente, né, lá em Brasília, que acompanhava todos os fatos e permanentemente ia à sala dos líderes, do líder A, do líder B, seja da situação ou da oposição, para apresentar as suas manifestações, as suas reivindicações. Este é o caminho do diálogo, que é o caminho do diálogo da sociedade, no caso do Instituto, com os poderes constituídos. Acho que o caminho é esse, não há outro. Eu confesso a você que não vejo... Esta questão do ciúme, sabe o que é? Aí você pega o tema da reforma tributária, você vê que eu propus que todo mundo juntasse, né? Cada um quer ser autor da sua reforma. Então, eu digo aqui, pautado pela sua palavra, juntem-se todos, e vamos todos juntos. Olha aqui, governo e legislativo estão juntos promovendo essa reforma. Eu, por exemplo, eu tinha realmente alguma prática lá no contato com os colegas, né, na Câmara, no Senado, mas eu fazia sempre. Por que eu trazia, quando eu fazia uma reunião para discutir um tema qualquer com os líderes, eu trazia o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ficava ao meu lado. Eu era o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Isso impedia qualquer ciumeira, porque é uma ação conjunta. E foi isso que permitiu que, em 2 anos e meio, eu pudesse fazer o que fiz. Ora bem, nesse momento, eu acho que é preciso isso. E depois, quando vocês perceberem que a ciumeira de um setor, cuide dessa ciumeira também, né? Tratem bem essa ciumeira, conectem-se entre si, os enciumados, né? Para irem todos juntos. Acho que isso que o Brasil precisa. Obrigado, presidente. O Marli? Marli? Oi, estou aqui. Então fala. Vamos lá. Presidente, temos a Estela Danha, queria fazer uma pergunta, mas eu tenho também a Silvia Coutinho, que é presidente do UBS, um banco internacional, e a pergunta dela é qual seria o seu entendimento em relação ao imposto negativo? O imposto negativo ele reativaria a economia e reduziria a desigualdade, né? Se o senhor é favorável a isso, qual seria a sua opinião? Sabe que eu tenho simpatia por essa fórmula, viu? O imposto negativo, né? Eu acho que ele ajuda a reduzir a desigualdade de uma forma muito suave, não é verdade? Uhum. É claro que vai depender muito dos percentuais que se estabeleçam em função dessa negatividade, né, do imposto. Mas eu acho uma coisa interessante,
porque daí você teria, naturalmente, a colaboração do Estado, né, do poder público, quer dizer, talvez receba menos, da sociedade, né, que vai ter que pagar um pouco mais. Eu acho que é uma fórmula muito, muito útil. Eu confesso que eu tenho ouvido falar desse tema nos últimos tempos, me interessei por ele e me simpatizei com ele, confesso a você. Eu não sou economista, não vou às raízes do problema, mas eu sinto, como alguém que já governou o país, né, que ele daria muito resultado. Daria muito resultado. Porque hoje, mais do que nunca, nós temos que cuidar dos vulneráveis. Né? O grande problema do país, um país que tem 40 milhões de gente abaixo da linha da pobreza, você vê que é uma coisa grave. Eu acho que o imposto negativo é uma coisa que a mim me seduz, pelo menos. Que bom, a mim também, seduz muito, muito, muito. Eu acho interessante. Tem uma outra pergunta da Gabriela Baumgart, também, do Grupo Baumgart, ela não pôde estar conosco, e ela mandou uma pergunta, diz que admira muito o senhor, e a pergunta dela é como o senhor acha possível concretizar uma reforma político-eleitoral com o Congresso tão contrário a mudanças, né? Pela falta de independência, né, do Congresso para essa reforma política eleitoral. É difícil mesmo, né? Fácil não é. Fácil não é por uma razão singela, né? É que, no geral, os deputados que estão lá foram eleitos pelo sistema atual. E quem está lá imagina que possa reeleger-se. E como ele se elegeu pelo sistema atual, toda vez que você quer mudar o sistema, isto cria problemas, vamos dizer, entre o voto distrital misto ou o voto proporcional. Se foi eleito pelo voto proporcional, diz, para quem eu quero mudar? Não é? Eu vou me arriscar no voto distrital, posso ter problemas. Essa é uma dificuldade. Mas eu, aproveitando a pergunta, eu sou por uma fórmula um pouco mais, uma reforma política mais avançada. Eu acho que nós deveríamos mudar o sistema de governo, ou seja, sair do presidencialismo e praticar um sistema que eu posso chamar de semi-presidencialista ou semi-parlamentarista. Quer dizer, reduzir um pouco o poder do presidente da República, deixando-lhe a chamada chefia de Estado. Portanto, é um sistema que não é o parlamentarismo puro, do tipo rei reina, mas não governa, né? O presidente, num sistema semi-parlamentarista, semi-presidencialista, teria funções relevantes. Por exemplo, ele comanda as Forças Armadas, é o chefe da diplomacia internacional, ele tem direito à sanção e ao veto, ele nomeia o primeiro-ministro, ele pode dissolver o ministério, quer dizer, ele tem poderes, é mais ou menos o sistema português, não é? Mas a chefia da administração pública passa a ser do primeiro-ministro e do gabinete, que tem sede constitucional, embora não tenha que ser necessariamente um deputado ou senador, mas a sua sede constitucional é o parlamento. Então, o que acontece? Quando você, cidadão comum, vai apontar o dedo para cobrar medidas do executivo, você apontará também para o legislativo, porque o legislativo é legislador e executor, não é? E com isto, você também evita certos traumas institucionais. Há poucos minutos atrás, eu falei que a Constituição está funcionando porque dei como exemplo os 2 impeachments que nós tivemos em 32 anos. Nós temos juridicamente, uma jovem nação, não é? Tivemos 2 impeachments e continuou, mas cria um trauma institucional. Eu não tenho dúvida disso, que cria um trauma institucional, problemas políticos, etc. Ora bem, no semiparlamentarismo, no semipresidencialismo, quando vai cair o governo, com muita naturalidade se forma um novo governo, não é? E o novo governo tem que ter maioria. Por isso que lá atrás, eu disse, olha, assim como no parlamentarismo, que você só tem o primeiro-ministro e o gabinete, se tiver maioria no parlamento, no presidencialismo também, você precisa ter maioria no parlamento. Então, qual é a vantagem? Penso, 2 vantagens. A primeira é que você passa a apontar o dedo para o legislador, que também é o executor, não é? E segunda, é que você evita esses traumas institucionais. Este é o meu pensamento de uma reforma política verdadeira. E daí, sim, você poderia dizer, bom, isto pode importar numa mudança do sistema de voto. Ao invés do voto proporcional, você partir para o voto distrital, não é? Além do que, você estabelece, muito possivelmente, a possibilidade de reduzir o número de partidos políticos. Nenhum governo consegue governar com 35, 36 partidos, como nós temos hoje, não é?
Por que eu digo isso? Porque, concomitantemente a um sistema parlamentar, e eu inaugurei isso no meu governo, não é? O meu governo foi um governo semipresidencialista. Estava dizendo que eu trouxe o Congresso para governar comigo, não é? Você formaria as chamadas federações de partidos. Então, você tem uma eleição, você tem 5, 6, 7 partidos que fazem uma federação de partidos para disputar a eleição. Eles vão, elegem os seus deputados, e eleitos os seus deputados, eles têm que manter-se nessa federação durante todo o mandato. Ora bem, se uma federação de 5, 6, 7 partidos se mantém no mandato e depois disputa a eleição novamente, depois de 1 ou 2 mandatos, esses partidos, esses 6, 7 vão formar um só partido, e de uma forma não traumática. Por isso que eu, quando falo em reforma política, eu prefiro ampliar um pouco o tema para dizer que realmente esta seria a grande reforma política no nosso país. Marli, está... Você, Marli? Oi? Sim, a última pergunta, essa já é minha. Eu sempre falo da importância da imagem do empreendedor no Brasil, né? Nós precisamos sempre fazer com que se valorize o empreendedorismo no Brasil, muito mais, como é feito em todos os outros países, e aqui no Brasil isso não acontece. O empreendedor ele é sempre visto como, não sempre, claro, mas o Congresso ele não apoia muito o empreendedor. Então, eu acredito muito que uma reforma trabalhista e a própria reforma tributária, elas são essenciais para ajudar o empreendedorismo no Brasil. O empreendedor paga impostos e gera empregos. E é assim que a gente vai conseguir levar a economia adiante, né? Fazer com que o país realmente cresça. Como nós poderíamos trabalhar isso melhor? Fazer com que tanto o Congresso, o Parlamento valorize e o povo valorize o empreendedor. Como o senhor acha? Acho, Maria, o seguinte, o empreendedorismo está ganhando uma certa força no nosso país. Você sabe que aqui no Brasil sempre foi assim, quem progredir, até economicamente, é pecado, né? Do tipo, você não pode progredir, porque isso é pecado, é pecaminoso. Não é? Por isso que você diz, é mal visto. Não é? Mas eu olho hoje, o número de pequenas empresas é enorme no nosso país. Até estatisticamente, eu não vou dizer isso com muita segurança, ou com relativa segurança, o maior número de empregos quem fornece é a pequena microempresa, pequena, micro e média empresa. Essas são empresas que verdadeiramente empregam. Porque as grandes empresas, especialmente nos dias atuais, em face do avanço tecnológico, até estão usando muito uma tecnologia mais avançada. Por exemplo, eu fui visitar uma fábrica de automóveis em Pernambuco, quando era presidente, tinha lá o setor de empregados, mas depois me levaram para um setor em que tudo era automatizado. O carro era montado por autômatos, não é? E até com a seguinte afirmação, olha aqui, às vezes o parafuso que a automação coloca é melhor do que o parafuso que... Né? Então, a grande empresa não é exatamente a produtora dos grandes empregos. Por isso que nós temos, você tem razão, de incentivar o empreendedorismo, porque o empreender significa que alguém vai começar, não é? E ao começar, vai começar a crescer. E acho que como está mudando um pouco essa história de dizer que se você progride é pecador, né? Eu acho que e eu digo isso pautado pela ideia de que a micro e pequena empresa hoje no Brasil, além de ter uma previsão constitucional. Você sabe que na Constituição, estou dizendo óbvio, né? A micro e pequena empresa deve ter auxílios especiais, etc., com certos privilégios, né? Que é exatamente para incentivar o empreendedorismo. Essa é uma outra vantagem da nossa Constituição. Hoje está passando essa fase, né? Agora, é importante que se pregue. Isso, a sua pergunta é uma pregação, não é verdade? Então, eu acho que vocês, no Instituto, aí, podem divulgar, escrever artigos, né, pedir para escrever artigos, fazer publicações, exata e precisamente incentivando o empreendedor, o pequeno, médio e até o grande empreendedor. E até o grande, sem dúvida. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou pedir para o Luiz Lara, então, que é o Executive Chairman da TBWA, fazer a sua pergunta. Luiz, grande parceiro do Instituto. Cadê o Luiz? Estou aqui, Nabil. Boa noite a você, boa noite a Marli, ao Castilho. Parabéns por mais esse encontro. Temos o privilégio de estar aqui com o melhor presidente que nós tivemos. Um presidente que em 2 anos e 7 meses fez mais, num curtíssimo espaço de tempo, e mostrou que é possível, sim, com o semiparlamentarismo aí,
que ele fez na prática, implantou na prática, resolver muitos dos problemas cruciais da agenda do Brasil, como a reforma trabalhista, o teto de gastos, iria fazer a reforma da Previdência e deixou um legado, colocou o Brasil no trilho. Mas, presidente, falando em colocar o Brasil no trilho, nós temos orgulho de sermos um dos principais países que alimentam o mundo. Nós temos aí um agro que é uma beleza de produtividade que está crescendo ano a ano, que chega a ter 2, 3 safras na mesma terra. Nós temos uma Embrapa que é sinônimo de tecnologia. Nós temos o maior estoque de floresta do mundo. E, no entanto, nós fomos vilanizados. Nós temos aí uma batalha de comunicação para ser vencida, porque cada vez mais a questão climática vai se colocar no mundo, ainda mais com a recente eleição do presidente Joe Biden, e cada vez mais essa questão climática vai enveredar para uma discussão da agricultura. Nós temos no Brasil o Código Florestal, que é uma beleza, que está aí há 8 anos para ser implantado, que permite o cadastro ambiental rural e que permite a preservação das nossas florestas e o trabalho do agricultor. O senhor que esteve na presidência da República, o senhor que presidiu a Câmara dos Deputados mais de uma vez, como o senhor acha e como o senhor, na qualidade de presidente da República, conduziria essa questão de como implementar ainda melhor o nosso Código Florestal? Nós que temos uma ministra da Agricultura tão boa, que é a ministra Tereza Cristina, e como tirar o Brasil dessa vilanização que pode ser prejudicial, inclusive com acordos comerciais como nós temos hoje com a Europa e com o Mercosul. Bom, em primeiro lugar, também prazer em revê-lo, né? Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: nós temos realmente uma excelente ministra da Agricultura, né? E até me ajudou muito. Ela era na época, coordenadora da área ruralista do Congresso Nacional e me deu muito apoio ao governo, não é verdade? E hoje faz um belíssimo ministério, como fez o Blairo Maggi no meu governo, não é? E realmente você tem razão, o agronegócio. Você sabe que o PIB brasileiro, em boa parte, é sustentado pelo agronegócio, já há um bom tempo. E nós temos condições de alimentar o mundo. Você sabe que eu vejo a questão da parceria. Eu sempre sustento a tese multilateralista, eu disse há pouco, né? Você precisa se dar bem com todos os países, porque a relação entre os países é uma relação comercial. Você tem que ter gente para vender os seus produtos, e, no particular, o agronegócio. Então, você veja que as nossas parcerias, maiores parcerias com a China, o primeiro parceiro comercial, o segundo, os Estados Unidos. Em princípio, parecem opostos, mas para nós é importante. Nós temos que manter essa parceria para incentivar um agronegócio, primeiro ponto. Segundo ponto, ao longo do nosso governo, e também de outros governos coreanos, nós incentivamos muito com empréstimos o agronegócio brasileiro. O Banco do Brasil, a todo momento, abria linhas de crédito extraordinário para o agronegócio, não só para o grande produtor, como para o pequeno produtor. Você sabe que ainda hoje eu tive uma reunião aqui com o pessoal do Nordeste, e eu estava recordando, que lá no Banco do Nordeste havia empréstimos para pequenos agricultores, até de agricultura familiar, que não conseguiam pagar os débitos. Às vezes era, sabe, 200 mil reais, 300 mil reais, não conseguia pagar. E não conseguindo pagar, também não podia fazer novos empréstimos. Isso prejudicava a agricultura familiar, a agricultura do pequeno agricultor, que também produz muitos produtos, não é? O que é que eu fiz na época? Eu me lembro, eu editei uma medida provisória que permitia que o cidadão pagasse 5% do débito. Se ele devia 300 mil, ele ia lá com 15 mil reais, quitava o débito, para poder ter novo crédito e incrementar a agricultura familiar ou pequena agricultura que ele tivesse. Eu acho que o país hoje está preocupado com isso. Ele é vilanizado, é interessante. Eu verifico que ele é vilanizado porque há uma conexão entre a sua atividade e a questão do meio ambiente. Porque sempre vem a história, eles estão derrubando mata lá na Amazônia, no Mato Grosso do Sul, etc, etc, etc. Isso está disciplinado pelo Código Florestal. E mais ainda, nos dias atuais, Luiz Lar, a unidade de crédito, essa que você mencionou, a unidade de crédito ambiental, né, que o Código Florestal criou, hoje você tem a possibilidade de títulos. Vou dar um exemplo concreto. Eu tenho uma fazenda, tenho 40% de mata virgem. Para manter essa mata, eu posso editar
emitir títulos, né? Você sabe disso? Isso. Títulos e vender no mercado esses títulos. E fico obrigado. E anualmente haverá uma certificação para saber se eu derrubei alguma árvore ou não. Né? Mas isto hoje está valendo. E hoje, como o meio ambiente hoje está, digamos assim, vou usar uma expressão que está na moda, né? Eu tenho a impressão que esses títulos serão muito procurados. E não só procurados aqui internamente, mas também com aqueles países lá fora que querem a preservação do nosso meio ambiente. Então, esses títulos podem ser vendidos ou vendáveis até lá fora. Então, pessoas que possam sustentar aqui a preservação do meio ambiente. E são títulos depois negociáveis. Você pode, eventualmente, negociar esses títulos posteriormente. Eu tenho a impressão, portanto, no tema da vilanização, né, não é exatamente que se vilaniza o produtor. Vilaniza o produtor porque liga-se a ideia do produtor a alguém que está devastando o meio ambiente. Né? Do instante que você retire isso, né, você não tem mais essa vilania que, lamentavelmente, você tem razão, prejudica o nosso agronegócio. Muito obrigado. Presidente, nós temos mais 3 perguntas. Vamos tentar encaixar dentro do horário. Vou ser bem rápido, então. Não, vamos lá. Wander, o vice-presidente do Grupo Multiplan. Fala aí rapidinho, Wander. Desculpa, presidente, por conta do áudio aqui de fundo, eu estou para embarcar. Eu não podia deixar de acompanhar. Sou um admirador, primeiro, da intelectualidade, né? O senhor sempre provocando ideias no país. É isso que a gente espera de um presidente, né? Também como professor, eu estudei Direito, então tenho uma admiração profunda pelo seu trabalho. À frente do parlamento, enfim, um exemplo aí para o nosso país. E, rapidamente, nós tivemos algumas decisões do Supremo, logo no início da pandemia, quando descentralizou o controle, né, do que iria se fazer para o combate ao coronavírus. E nós estamos num país de dimensões continentais, 5.570 municípios, e nós vemos aqui, né, do setor produtivo, que cada município tem uma lógica, um horário, uma dinâmica, né? Isso, obviamente, não contribui, né, em síntese, né, para o país controlar tudo isso que está acontecendo, dificulta muito mais. Segundo ponto, também exemplificando, no Rio de Janeiro, né, teve uma decisão que proibiu a polícia, né, de fazer algumas operações em determinadas regiões, como se fosse uma decisão do Supremo específica para o Rio de Janeiro em relação àquela questão daquelas operações policiais nos morros. Como é que o senhor vê essa questão, né, do Supremo, a participação do Supremo hoje mais atuante, né, mais assim, participativo? E não vou dizer em pé de igualdade, não é no sentido de comparar, mas às vezes em relação ao papel do Executivo e em relação ao papel do Legislativo. Muito obrigado. Olha, Wander, muito obrigado pela pergunta. Muito boa viagem a você, em primeiro lugar. Né? Em segundo lugar, eu quero dizer o seguinte, você sabe que o Supremo, quando decidiu que estados e municípios cuidariam da questão da pandemia, né, nada mais fez do que aplicar o texto constitucional. Você sabe que entre as competências, chamadas competências concorrentes da União, estados e municípios, está cuidar da saúde. Então, e quando fala na competência da União, ela diz que a União pode editar normas gerais, porque as normas especiais são definidas pelos estados e municípios. Por isso que você diz, cada município tem sua lógica. Não é sem razão que o município cuida dos assuntos do seu peculiar interesse. Então, digo eu, o Supremo nada mais fez do que aplicar o texto constitucional. Eu edito aqui uma normatividade geral, pode ser editada a normatividade geral, mas as normas especiais e a execução cabem aos estados e municípios. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa questão dos morros, né? Eu acho que surgiu muito, não é, Wander, do fato de a polícia, quando entra lá, lamentavelmente, não por culpa dela, mas há no tiroteio, muitas vezes, vítimas infantis, crianças. Né? E isto cria um trauma populacional, um trauma emocional na população, que gerou essa espécie de decisão do Supremo Tribunal Federal, do tipo, olha, não pode entrar no morro. Né? Mas eu acho que isso, num dado momento, o Supremo vai modificar, né? Porque é preciso combater
a criminalidade. Ou encontraremos meios e modos para isso. Você sabe que no meu governo, eu fiz uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, porque a situação estava tão calamitosa, e eu chamei o governador, não havia outra condição senão intervir na área de segurança pública. E, de fato, lá colocou-se as coisas no lugar, sabe? Recursos, materiais, pessoais, etc., foram todos estabelecidos naquele período. Eu acho que, num dado momento, isso também vai ser modificado pelo Supremo. Muito boa viagem, viu? Obrigado, presidente. O Cláudio Cons e depois o Fauzi. Cláudio. Boa noite, presidente. Boa noite, Cláudio. Nós, na área de material de construção, teve o prazer de homenagear, no final do seu mandato, com uma festa bastante grande, 2.000 empresários, com uma personalidade da construção civil, né? E tudo em função da reforma que cuida da divisão de terras, a retomada do Minha Casa Minha Vida, e tive o prazer de ser convidado pelo senhor para lançarmos o cartão Reforma, né? Fizemos isso lá junto, um pequeno crédito para o pessoal de material de construção. Qual é a sua recomendação de que programas que são de governo, né, troca o governo, eles são jogados fora, né? Existe alguma questão que poderia ser institucional ou trabalhada de forma institucional e que não quer dizer que obrigue, mas que permanecesse em programas que naturalmente têm uma necessidade maior, uma maturação maior, né? E a construção civil e a área que a gente vive, ela tem essa questão da maturação que não pode ser estancada. O senhor tem alguma recomendação nesse sentido, de se trabalhar algo, já que o senhor está dizendo que a construção tem solução para tudo, como é que poderíamos achar um jeito de não terminar programas que efetivamente foram estruturados, bem estudados e lançados? Cláudio, primeiro, muito prazer em revê-lo também, né? E dizer o seguinte, eu acho que a construção civil até vai indo bem nos últimos tempos, né? A gente está melhorando pouco a pouco. Claro que começou lá atrás, né? Você se recorda que eu aprovei no final do meu governo a chamada solução dos distratos, né? Que era uma coisa que angustiava toda a área da construção civil. E isto foram geradores desse grande encontro que você mencionou, das 2.000 pessoas, né? É claro que todo governo que quer descontinuar obras, no fundo, sofre algumas acusações. Eu, por exemplo, quando assumi, peguei todas as obras paralisadas, né, e dei sequência. Este governo, de alguma maneira, claro que a pandemia atrapalhou tudo, mas está tentando fazer isso. E eu acho, viu, que, com toda franqueza, como a Constituição dá solução a tudo, a Constituição tem um instrumento chamado ação popular, né? Se o governo toma uma medida de não continuidade de uma obra, mas por simples razão política e não por razão técnica, você tem a possibilidade de uma ação popular, porque isso é um prejuízo para os cofres públicos, né? Eu acho que tem medidas que podem levar a esta solução, né? Mas eu acho, com toda franqueza, que hoje a construção civil está se recuperando, né? E quando eu retomei, você sabe, claro, que eu retomei o Minha Casa Minha Vida pagando os débitos atrasados. Estava paralisado, viu, Nabil? Tudo paralisado. Eu acabei pagando os débitos e retomamos o Minha Casa Minha Vida. Interessante, a construção civil é importante, porque ela dá muito emprego. Como é um trabalho muito singelo, né? O número de empregos na construção civil é enorme. Acho que precisa recuperá-la cada vez mais. Amushi, você faz a última pergunta. Fauzi Amushi. Libera o microfone dele, Fauzi. Bom, boa noite novamente, né? Eu quero dizer da honra e do orgulho de encontrar o presidente aqui, um homem que, desde a primeira legislatura, ele esteve presente na nossa fábrica e com a mão dele entregando um santinho, né? Hoje, um ex-presidente considerado
um homem talvez de maior expressão da América do Sul, se não de toda a região da América Latina. Quero cumprimentar o Edmundo Lima, cumprimentar o Jorge Pinheiro, o Semenzato pelas perguntas, né? E a Marli, a Janine, que esse contexto de perguntas formou e forma um quadro, né? Mas o momento atual que a gente está vivendo, presidente, e nós tivemos uma discussão no grupo muito forte com o Marcelo Knopf-Feldmacher, o Baroni e o Sérgio Redó, a respeito dessa votação que teve no Supremo, né? O senhor foi presidente da Câmara 2 vezes, né? Outros tiveram também esta oportunidade, né? O senhor não acha um pouco desequilibrado que governadores e presidentes têm o direito a uma reeleição e o presidente do Legislativo não tenha este direito, mesmo que seja literalmente na letra da lei? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, já mais pessoal, como a gente está num ambiente muito fechado, para apimentar um pouquinho, né, para um pouquinho de alegria, eu queria saber qual é a sua preferência entre o Tebet, o Renan, o Álvaro Dias e o Baleia, o Aguinaldo e o Arthur Lira. Se o senhor puder dar uma dica, é sempre bem-vinda. São minhas perguntas. Obrigado, viu, Fauzi? Muito e prazer. o ex-ministro da Indústria e Comércio do presidente Temer, que também é candidato. Começando por essa segunda pergunta, viu, Fauzi, eu seria muito inábil se a esta altura dos acontecimentos eu desse uma preferência qualquer, não é verdade? Então, eu estou deixando isso por conta. É claro, eu hoje estou fora dessas coisas, mas as pessoas me consultam, conversam, etc., né? Eu dou alguns palpites. Então, claro que eu quero a harmonia absoluta entre a Câmara e o Senado. Você sabe que com essa decisão do Supremo, de alguma maneira, zerou o jogo, porque, convenhamos, se o Supremo decidisse que os atuais presidentes pudessem se candidatar, eu creio que ambos, tanto o Alcolumbre como o Rodrigo Maia, seriam candidatos à reeleição. Mas agora, a partir de hoje, zerou o jogo. E eu percebi isso hoje pelo número de telefonemas, pelo número de pessoas, conversas, né? Então, é preciso ter muita calma, levar com muita harmonia a relação entre a Câmara e o Senado, para não haver nenhum mal-estar entre eles, escolher candidatos pelos partidos, né? Os partidos vão discutir, vão dizer qual é o melhor candidato, né? E nessa questão da decisão do Supremo, que você esboçou uma pergunta, né? O Supremo decidiu, por maioria, já respondi aqui, pela literalidade do texto constitucional, né? Então, você ser reeleito pode. Eu fui reeleito, mas eu fui reeleito da seguinte maneira. Eu fui reeleito no segundo biênio de uma legislatura, daí me candidatei a deputado federal novamente, fui reeleito deputado federal, e daí em outra legislatura eu me candidatei a presidente, fui reeleito nessas condições. E mais para frente, em 2009 e 2010, também me candidatei e fui eleito presidente da Câmara dos Deputados. Então, o que se admitia era de uma para outra legislatura. O que a decisão dos 5 votos permitia é que fosse reeleito na própria legislatura, né? É uma interpretação sistêmica, que tem lá suas razões, mas, como disse, a maioria optou pela interpretação literal, que impede a reeleição, diz a Constituição, na eleição imediatamente subsequente. Então, dentro da própria legislatura, né? Mas eu acho que essa coisa está pacificada hoje. Vamos esperar e torcer que todos lá se entendam para ter o melhor presidente da Câmara e o melhor presidente do Senado. Obrigado, presidente. Antes de terminar, eu só quero fazer um breve elogio. Por tempo. Porque o Nabil, ele conseguiu reunir nesse instituto, presidente, quase que um governo. O Mesquita, o Patá, e gente de muita força, e que vai trazer muito resultado, porque o Nabil sempre foi um vencedor. E agora ele quer fazer alguma coisa para deixar o registro eternamente. Parabéns, Nabil. Obrigado, Fauzi. Presidente, eu queria agradecer
de coração aí sua presença, o seu momento, todo esse conteúdo extraordinário aqui para os empresários. E vou pedir para a Gabriela liberar